Então vamos continuar de onde paramos ontem de manhã. Então Srila Siddhar Maharaj continua falando: a plena autorrendição é todo o propósito dos Vedas. Então a autorrendição é o propósito dos Vedas. Os Vedas foram escritos por Vyasadeva para que nós possamos compreender que a rendição é o propósito dele ser escrito. A rendição a Shrimati Radharani, a rendição ao Guru, porque em última instância Shrimati Radharani é o Guru. Então a rendição a Shrimati Radharani, só vamos chegar em Krishna com Shrimati Radharani, através de Shrimati Radharani. A única que serve Shrimati Radharani, que serve Krishna, é Shrimati Radharani. Então nós temos que servir o Guru, dar a nossa energia para o Guru, ser a ferramenta para que o Guru possa servir Krishna. Nós temos que ser a ferramenta para Shrimati Radharani servir Krishna, para o Guru servir Krishna. Nós não servimos Krishna, quem serve é Shrimati Radharani, é a serva perfeita de Krishna. Continuando aqui, as buscas por religiosidades, prosperidade e gozo sensorial têm sido indicadas como os 3 objetivos da existência humana. Então, os 3 objetivos da existência humana, segundo o que a maioria das filosofias segue, é a busca pela religiosidade, a prosperidade material e também o gozo dos sentidos, o prazer dos sentidos. É isso que as filosofias estão nos dando, estão nos indicando. Mas os Vedas falam a plena autorrendição é o propósito dessa escritura. É diferente das outras escrituras, é diferente das outras filosofias. Elas incluem as ciências do autoconhecimento, elevação e lógica. Os princípios do governo e vários métodos de sobrevivência, mas como agricultura, etc. Todas essas atividades são advogadas por aquelas seções dos Vedas que lidam com assuntos relacionados aos 3 modos da natureza material e, portanto, considero-as transitórias. Por outro lado, sei que a autodedicação à Suprema Personalidade de Deus, o querido bem-querente da alma, é a única realidade de fato exposta pelos Vedas. Então, os Vedas, na verdade, eles falam sobre tudo. Fala sobre medicina, como a medicina ayurvédica, fala sobre agricultura, como foi falado aqui, sobre lógica, fala sobre tudo. Mas
como diz aqui Srila Siddhartha Maharaj, ele sabe que a autodedicação à Suprema Personalidade de Deus, o querido bem-querente da alma, é a única realidade, de fato, exposta pelos Vedas. A única realidade é a autossubmissão, é a rendição a Deus. Os Vedas não têm somente devoção, bhakti. Os Vedas têm bhukti. Os Vedas têm mukti, liberação, ação fruitiva. Eles têm karma kanda. Você faz isso para ter aquilo. Os Vedas têm tudo lá. Mas, como diz aqui Srila Siddhartha Maharaj, somente uma pequena parte, somente essa parte de autorrendição, de dedicação à Suprema Personalidade de Deus, é a única realidade de fato. O resto não é real, não é realidade. O resto é temporário. A única realidade é essa, autorrendição, autossubmissão a Deus. Então os Vedas, eles têm várias e várias coisas. Por isso é perigoso você ler o Śrīmad Bhagavatam, que é o resumo dos Vedas. Não é aconselhável você ler sozinho o Śrīmad Bhagavatam. Você tem que escutar de uma grande autoridade. Você tem que escutar o Śrīmad Bhagavatam de um Vaishnava sênior. Senão vamos interpretar de uma forma errônea. Vamos ver lá Karma Kanda. Você faz isso para obter aquilo. Aí você fala, mas está nos Vedas, está na Escritura, está assim. Mas um devoto puro, um Vaishnava sênior, ele vai te explicar que isso não é o mais elevado. Que o elevado, como diz Mahaprabhu, como Mahaprabhu na conversa com Ramananda Roy vai falando, e Mahaprabhu fala, vá mais adiante. Quando Ramananda Roy falou em rendição total a Deus, Shuddha Bhakti, Mahaprabhu falou, aí sim, agora começa o processo. Agora começa o processo de devoção a Deus, a rendição total. Antes não era, antes era mistura de karma, mirja bhakti, bhakti, jnana mirja bhakti, antes era karma, antes era karma kanda, antes era várias e várias coisas. Mas a rendição total a Deus é o início da devoção. Alguns consideram a dedicação do corpo como sendo autodedicação. Assim como ficamos indiferentes à manutenção de um animal vendido, da mesma forma, também não temos motivo para nos preocuparmos com a manutenção do nosso corpo, uma vez que tenha sido oferecido aos pés de lótus de Sri Krishna. Quando você oferece o seu corpo, a mente, as palavras a Sri Krishna, aos pés de lótus de Sri Krishna, você não precisa mais se preocupar com isso, a manutenção do corpo. Ele fará tudo por você. Ele vai arrumar um lugar para dormir, ele vai te arrumar um lugar para você comer, honrar a praçada. Então, quando você se rende aos pés de lótus de Krishna, ele é responsável pela manutenção do seu corpo. Você não precisa mais se preocupar com isso. A realização da alma pura, transcendental, de quem tem a capacidade de oferecer-se ao Senhor, seja lá qual for a minha designação material, seja lá como for conhecido o meu caráter, agora, ó Senhor, todo esse sentido de ego é oferecido por mim até os sagrados pés de lótus. Então todo o ego é oferecido aos pés de lótus de Deus.
seja lá qual for a minha designação material, qual é a tua profissão, qual é a tua designação em relação a casamento, a filhos, qualquer coisa, seja lá como for conhecido o meu caráter, agora, ó Senhor, todo este sentido de ego é oferecido por mim a teus sagrados pés de lótus. Não interessa nada no mundo material, se nós somos médicos, se nós somos isso, se nós somos aquilo, se nós somos ricos ou pobres, qual é o nosso caráter, isso não importa. Temos que entregar o nosso ego aos pés de lótus do Senhor Supremo. Esquecer tudo isso. Isso não vai levar a lugar nenhum. O que você é no mundo material não vai levar a lugar nenhum, se você tem dinheiro ou não, se você é rico ou não, se você é famoso ou não, se você tem um grande cargo numa empresa, se você tem uma graduação ou não, nada disso importa. Ofereça o teu ego aos pés de lótus do Senhor Supremo. A revelação vívida do tesouro dentro da identidade do ego puro em autodedicação. Agora tem a explicação. Não sou um monge, um rei, um comerciante ou um trabalhador braçal, um brahmana, um kshatriya, um vaishya ou um shudra. Identifico-me apenas como sendo o servo dos pés de lótus de Sri Krishna. Ó Senhor das Gopis, que é a personificação do nectário oceano eternamente auto-prevalente, plenamente expandido, que transborda com a totalidade de êxtase divino. Então, nós não somos um brahmana, um kshatriya, um vaishya ou um shudra. Nós somos uma alma eterna, serva do servo, do servo, do servo, do servo dos pés de lótus de Krishna. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos nos identificar como um brahmane, como um sacerdote, professor das escrituras, um vaishya, um comerciante, um kshatriya, um guerreiro, um governador, ou um shudra, um trabalhador braçal. Nós não podemos nos identificar com nada disso. Nenhuma identificação com algo material. Que nós somos brasileiros, ou indianos, ou russos, ou americanos, ou ingleses, ou italianos. Isso é uma identificação falsa. Que nós somos homens ou mulheres, ricos ou pobres. Isso é uma identificação falsa com o mundo material. Nós somos um servo eterno dos pés de lótus de Deus, servo do servo do servo dos pés de Deus, dos pés de lótus de Deus. Essa é a nossa verdadeira identificação com Ele. Toda a conexão com a religião formal é cortada. Ó, orações matinais do meio-dia e vespertinas, todas as bênçãos a vós. Ó, banhos diários, meus respeitos a vós. Ó, semideuses, ó, antepassados, que vós possais me perdoar. Não posso seguir as injunções para
oferecer-vos liberações onde quer que eu estiver, erradicarei os meus pecados constantemente, contemplando aquela joia da dinastia Iado. O matador de cansa, e acho que isto é suficiente para mim. Que mais poderia desejar além disso? Então, nós glorificamos, como foi dito aqui, as injunções do dia, que são cantadas as orações matinais ao meio-dia e vespertina, que é o Gayatri, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Nós adoramos sim, nos reverenciamos os antepassados, os semideuses, mas se você estiver rendido a Deus, é o suficiente para mim, como diz aqui. Que mais poderia desejar além disso? Que mais nós podemos desejar se nós ficarmos contemplando Deus? Nada mais. Contemplar Deus é o suficiente, nada mais é necessário. Nada mais, somente isso. Não podemos querer mais nada. Aí está tudo, contemplar Deus, a joia, como diz aqui. A joia da dinastia Adi, o matador de Kansa. Isso é Krishna, esse é Krishna. Temos que contemplar ele, ninguém mais. Somente a suprema personalidade de Deus. E tudo será alcançado através disso. O amor puro por ele. O despertar da afeição divina por Krishna prova que as aspirações mundanas são meras trivialidades. Então, veja só, o despertar da afeição divina por Krishna prova que as opiniões mundanas são meras trivialidades. Tudo que é opinião mundana é trivial, não importa o que as pessoas pensem de você, não importa o que estão falando de você, o que importa é que você está servindo, você está se dedicando, o despertar da afeição divina por Krishna. Quando você desperta essa afeição por Deus, é o importante. Todo o resto material não é importante. Se estão falando mal de você ou falando bem, não importa. Se estão criticando você, também não importa. Se estão falando que você é um fanático, também não importa. Não importa a opinião dos outros, nós temos que nos concentrar nisso. Silachara Maharaj, certa vez, falou para Gurudeva que estavam todos não, mas uma boa parte dos devotos, criticando Silachara Maharaj pelo serviço que ele fazia a Gurudeva. E ele falou para Gurudeva: Gurudeva, estou tentando servi-lo e todos estão me criticando. Por que isso? Porque quando alguém está tentando servir, as pessoas não gostam disso. As pessoas não querem servir e também não gostam que alguém esteja servindo. Então começa a criticar. E aí Silachara Maharaj falou: Gurudeva, estão me criticando, estão falando de mim. Gurudeva falou para Silachara Maharaj: não se preocupe, você não vai conseguir agradar a todos. Você tem que agradar a uma pessoa. Srila Govinda Maharaj falou para Silachara Maharaj: você tem que agradar a uma pessoa. Essa pessoa sou eu. Você tem que agradar somente o Guru. Não importa o que estão falando de você. Não importa.
você tem que agradar o Guru. E agradar o Guru é agradar a Krishna. Então, essas conversas mundanas, as opiniões mundanas, são meras trivialidades, como diz aqui. Não significa nada o que os outros pensam de você, o que os outros falam de você. Continuando aqui, os peritos moralistas poderão dizer que estou iludido. Os seguidores das religiões védicas poderão instruir que estou desencaminhado e meus associados poderão condenar-me como alguém inculto. Meus próprios irmãos poderão desrespeitar-me e chamar-me de idiota. Os ricos poderão dizer que estou louco, e os filósofos de mentes aguçadas poderão criticar-me severamente como um grande egoísta. No entanto, o meu coração não consegue ser demolido, nem mesmo um pouquinho de sua aspiração de serviço aos pés de lótus de Sri Govinda. Então não importa o que os filósofos falam, o que os irmãos falam espirituais, não importa o que ninguém fala. Isso daí não vai diminuir nem um pouquinho, não vai demolir nem um pouquinho a aspiração de servir os pés de lótus de Sri Govinda. O que os outros falam não vai diminuir a nossa aspiração em servir Deus. Não importa o que estão falando. Se te chamam de idiota, se te chamam, os ricos, como diz aqui, te chamam de... Como foi falado aqui? Deixa eu ver aqui. Os ricos te chamam de louco. Os outros te desrespeitam. Isso não importa. Não importa nada disso. O que importa é que nenhuma dessas coisas que estão falando de nós vai diminuir nem um pouquinho a nossa devoção a Deus, o nosso serviço a Deus. É isso que está sendo dito aqui. Nós temos que compreender isso, não ligar para o que os outros falam. Nunca ligue para o que os outros falam, porque os outros são pessoas mundanas. Você tem que deixar uma pessoa feliz, o Guru, os Vaishnavas, mas principalmente o Guru. O Guru estando feliz com você, temos tudo na vida. Quando o Guru está feliz com o seu serviço devocional, tudo está perfeito na sua vida. Não interessa o resto. Esse sloka aqui é muito importante, porque nós sempre estamos preocupados com o que os outros falam. Nós estamos sempre preocupados com o que estão pensando de nós. Isso não importa. Isso não interessa. O que o pai e a mãe pensam de você, o que o namorado, o marido, a mulher, a namorada, o filho, o amigo, o irmão espiritual, nada disso importa. A sociedade, o que ela pensa de você não importa. O que importa é Deus. O que importa é deixar o Guru feliz. O que importa é não perder nem um pouquinho dessa determinação de se render a Deus. Porque vão falar que você ficou louco. Se a pessoa vê que você está se rendendo a Deus, os amigos, os parentes, vão falar que você está ficando louco, que você está fanático, que você só pensa em Deus, que você só fala em Deus. Mas não importa o que eles falam. São pessoas mundanas. São pessoas que não vão te acrescentar nada devocionalmente. Então, não ligue para nada disso. Continuando aqui, a opinião das pessoas não afeta os devotos
absortos ao êxtase do serviço ao Senhor Hari. Continuando aqui, né? A opinião das pessoas não afeta os devotos absortos no êxtase do serviço ao Senhor Hari. Então, a opinião dos outros não vai nos afetar se nós estamos no serviço, no êxtase do serviço a Deus. Se você está feliz em servir Deus, não interessa a opinião dos outros, eles não vão te afetar. No início, sim, vão afetar. Quando no início você está começando a servir, todo mundo fica te criticando, nós ficamos abalados. Pensamos, será que isso é correto? Será que é isso mesmo? Está todo mundo contra mim? Mas conforme você vai pegando sabor no serviço, você vai vendo que esse é o caminho. O caminho dos outros não é o melhor caminho. Você acha que o caminho daquele que reclama que você não come mais carne é o melhor caminho? O caminho daquele que você julgava que era seu amigo, que fala para você beber álcool, é o melhor caminho? O caminho daquele que te leva para um baile, para o carnaval, para desfrutar dos sentidos, para você ir por uma praia, para você ir por um sítio, numa piscina, desfrutar, esse é o melhor caminho? Você vai se importar com que uma pessoa dessa fale de você? Claro que não. Essa pessoa não quer o seu melhor, essa pessoa quer o pior seu. Inconscientemente, ela quer o pior seu, porque a concepção dela é o que é melhor para você, é você desfrutar, você passear. Essa é a melhor concepção da pessoa, mas não é. A melhor coisa para você é servir Deus, se render a Deus. Mas a pessoa não compreende isso. Não é que ela quer o seu mal, mas ela é limitada. Ela não compreende que o melhor para você é se render a Deus. Então ela critica, ela fala mal, abdicando do trono muito divulgado da bem-aventurança monista, lançar-se ao serviço de Sri Krishna, a encarnação do êxtase divino de Vrindavana, rolando na poeira de seus pés de lótus. Então agora vai ter a explicação. Embora eu seja adorável para os que vagueiam pela senda do monismo, embora tenha recebido iniciação na ascensão do grande trono de autossatisfação, fui convertido à força, numa serva por um enganoso amante das golpes. Vamos ler de novo aqui. Abdicando do trono muito divulgado da bem-aventurança monista, lançar-me ao serviço de Sri Krishna, a encarnação do êxtase divino de Vrindavana, rolando na poeira de seus pés de lótus. Embora eu seja adorável para os que vagueiam pela senda do monismo, e embora tenha recebido iniciação na ascensão do plano embora eu tenha recebido iniciação na ascensão
do grande trono de autossatisfação, fui convertido à força numa serva por um enganoso amante das golpes. Então, nós, alma, fomos convertidos a uma serva, nós, alma, serva do amante das golpes. Continuando aqui outro verso, a autodedicação genuína é o profundo apego por nosso mestre, considerando recompensa e punição com igualdade. A autodedicação genuína é o profundo apego por nosso mestre, considerando recompensa e punição com igualdade. Então, a autodedicação genuína é o apego ao mestre espiritual, é apego a Deus, apego ao guru. E não importa se você está sendo, como diz aqui, você vai ver igual quando você é recompensado ou punido. Aquele que te critica ou aquele que te elogia, tanto faz. Você é equânime. A pessoa equânime, ela não se importa se você está sendo criticado ou elogiado. A pessoa equânime, ela não tem nenhuma alteração de humor em relação ao bom e ao mal. Isso é ser equânime. É difícil ser equânime? Claro que é difícil ser equânime. Mas é o que falava aqui, a autodedicação genuína. A autodedicação genuína vai nos levar à equanimidade. Mas tem que ser genuíno. Dedicar-se genuinamente, exclusivamente. Ó amigo dos necessitados, que tu, Deus, me castigue ou recompense em todo o mundo, não tenho outro refúgio a não ser tu. Quer seja um relâmpago ou torrentes de água fresca jorrem do céu. O pássaro tchataka, que só bebe a água da chuva, enquanto cai, perpetuamente segue cantando as glórias da nuvem chuvosa. Então, é um exemplo que é dado muitas vezes. Esse pássaro tchataka, ele bebe somente a água da chuva que está caindo. Não adianta a água da chuva que caiu no chão, a água da chuva que está caindo, que está no céu caindo. Ele só bebe essa água. Então nós também só podemos beber, nós só podemos saborear o néctar da boca de lótus dos gurus genuínos, de ninguém mais. O que os gurus genuínos falam, o que Deus fala, essa é a analogia. Nós temos que saborear o néctar somente dos devotos puros. Então, hoje aqui, agora, estamos saboreando o néctar do devoto puro, Srila Siddhar Maharaj. Como o pássaro tchataka, ele não come, ele não bebe a água que está no chão, ele não bebe água de nenhum lugar, ele está sempre glorificando as nuvens, a nuvem chuvosa, ele está sempre glorificando, ele não bebe outro tipo de água. E nós também não podemos beber água de nenhuma outra fonte que não seja dos gurus da nossa missão, que não seja de devotos puros da nossa missão. Nenhuma outra fonte deve ser bebida. Esse é o exemplo do passarinho tchataka. A rendição ao capricho de Sri Krishna, o amante de Vrindavana,
é o auge da autodedicação. Então, a rendição ao capricho de Krishna, o amante de Vrindavana, é o auge da autodedicação. Krishna pode abraçar carinhosamente esta serva de seus pés de lótus, declarando-me toda sua, ou ele poderá quebrar o meu coração ao deixar de aparecer diante de mim. Ele é volúvel e poderá explorar-me como desejar. Porém, ele sempre será o único Senhor da minha vida. Não importa o que Krishna faça conosco, ele é o único Senhor da nossa vida. Ele pode me explorar, ele pode fazer o que for. Ele poderá quebrar o meu coração ao deixar de aparecer diante de mim. Qualquer coisa que Krishna faça, independente, nós temos que considerá-lo, nós temos que compreender que ele é o único Senhor da nossa vida. Somente Krishna é o Senhor Supremo. Tudo que acontece em nossa vida é pela vontade dele. Tudo que acontece na nossa vida é pela vontade de Krishna. Então, nós temos que aceitar tudo que vem para nós, porque ele é o nosso melhor amigo. Tudo que Krishna dá para nós, tudo que acontece na nossa vida é melhor para nós. É difícil compreender isso, sim. Você está doente, como você vai compreender que a doença é melhor para você? Mas a doença, se você está doente, a doença é melhor para você. Se você está sem dinheiro, essa falta de dinheiro é melhor para você. Tudo na sua vida é melhor para você. O ambiente é perfeito. O teu emprego é perfeito. Tudo é perfeito para você. Nós temos que compreender isso e aceitar isso da melhor forma possível, porque não podemos mudar isso. Se está acontecendo algo com você, é porque Krishna quer. Senão não iria acontecer. Tudo é vontade dele. Não tem uma folha de grama, uma folha de árvore que se move se Krishna não quiser. Tudo está no controle dele. Ele é o controlador supremo. E nós temos que ficar felizes com isso. Krishna é o controlador supremo. Deus. Então, independente do que aconteça conosco, nós temos que continuar com a fé, continuar com essa concepção que só temos Ele. Nós somos uma partícula da energia que envolve Ele. Nós somos parte dele. Krishna é nosso pai, Krishna é nossa mãe. Nós lemos isso ontem, na aula da noite de Silachara Maharaj. O nosso pai e nossa mãe genético, biológico, não é o nossa verdadeira mãe e pai nosso. Por quê? Porque eles são o pai desse corpo e nós não somos o corpo. Quem será o próximo pai nosso e nossa mãe? Do próximo corpo que nós vamos ter? E quem foi do corpo anterior? E quem foi do outro corpo anterior ainda? Quem foi nosso pai e nossa mãe? Então não é o pai verdadeiro, é um pai temporário. O pai do nosso corpo, a mãe do nosso corpo é temporário. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe é Deus. O nosso verdadeiro amigo é Deus. Ele é eterno. Nós somos eternos. Eternamente Ele vai ser nosso pai e nossa mãe. Por isso é dito que o amor puro a Deus não existe no mundo material. Nós não sabemos o que é isso. O amor de mãe por filho, incondicional, é o que conhecemos mais elevado aqui no mundo material em termos de amor. Mas isso é durante um período curto, 80, 100 anos, 50 anos. Você potencializa esse amor de mãe por filho pela eternidade. É esse o amor de nós que nós vamos atingir algum dia por Deus. O amor puro por Deus é isso.
É o amor de mãe por filho, potencializado pela eternidade. Não há nada igual a isso. Nós não conhecemos isso ainda. Ainda não conhecemos esse amor puro por Deus. Porque uma vez que você conheça isso, você não vai estar aqui no plano material. Se você tem amor puro por Deus, você não vive aqui no plano material. Somente os gurus genuínos que vieram para nos auxiliar e depois voltam para Deus. Mas uma alma que atinge amor puro por Deus, ela não fica mais aqui. Deus leva ela para o mundo transcendental. Continuando aqui, o último verso desse capítulo diz o seguinte: a dignidade de lançar-se aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o herói dos passatempos, de magnanimidade suprema. Ele não faz distinção entre dignos e indignos, e ele não diferencia entre os outros e si próprio. Ele não considera a quem deve ser dado ou não, e ele não se prepara para algum momento auspicioso ou inauspicioso, e ele rapidamente concebe o mais raro néctar da devoção pura, começando por ouvir sobre o Senhor, vê-lo, prestar-lhe reverências e absorver os nossos pensamentos nele. Esse Supremo Senhor Gauranga é o meu único refúgio. Então, Mahaprabhu é Radha Krishna, é Krishna com humor, com coração e a tez, o envolto, a auréola de Shrimati Radharani, a cor de Shrimati Radharani. Então, ele não se preocupa se você é digno ou indigno de tê-lo. Nityananda Prabhu, seu irmão mais velho, ele dá misericórdia para o bom e para o mal. Não importa o que você fez anteriormente, você pode ser uma pessoa muito má, ele vai te dar a misericórdia também. Ele vai te dar a oportunidade de você amar Deus, de você amá-lo. Ele não faz distinção entre quem é bom e quem é ruim. Ele dá oportunidade para todos, ele é misericordioso com todos. Isso é Deus, Mahaprabhu. É dito na Escritura que quando Krishna quer dar a misericórdia para o devoto, ele vem na forma do Panchatattva. Quem é o Panchatattva? As 5 verdades. Pancha quer dizer 5, Tattva é verdade, realização. Então é Sri Krishna Chaitanya, o próprio Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, seu irmão mais velho, Advaita Acharya, o Mahavishnu, Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani e Shrivasa Acharya, um devoto puro de Deus. Quando Krishna quer dar uma misericórdia para nós, ele vem na forma do Panchatattva. Então, não tem ninguém mais misericórdia do que Shrimati Mahaprabhu. Ele é mais misericordioso do que o próprio Krishna. Por quê? Porque ele tem o coração, ele tem o humor de Shrimati Radharani. Quem vai nos levar para Krishna é Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani é o Guru, como eu já falei hoje. Em última instância, Shrimati Radharani é o Guru genuíno. Então, Mahaprabhu é tudo para nós. E ele veio há 537 anos atrás nos dar a misericórdia. Nós somos muito afortunados. Ontem, na aula de Silachar Maharaj, estávamos lendo a aula dele, que ele falou que é uma dádiva ter um corpo humano, é uma graça, uma bênção de Deus estarmos no corpo humano, porque é o único corpo que pode servir Deus plenamente, pode servir Deus sem precisar de nenhuma outra espécie.
E nós estamos há 537 anos de Mahaprabhu, de Deus, o misericordioso. Então nós temos que aproveitar esse corpo humano, nos rendermos a Deus, deixar de lado o que os outros falam de nós, como foi lido hoje aqui. Não importa o que os outros falam de nós, porque incomoda todo mundo. Se você para de comer carne, você vai incomodar aquele que você comia carne junto. Se você para de beber álcool, cerveja, o que for, você vai incomodar aquele que bebia com você. Se você para de fumar, você vai incomodar aquele que fumava com você. Se você para de assistir televisão com aquele que você assistia, ele vai te incomodar. Pode ser a mulher, o filho, o marido, quem for, a mãe, o pai. Tudo que você mudar vai incomodar os outros. Mas não importa os outros. Não importa o que os outros pensem de você. Não importa o que os outros falem de você. O que importa é o que você está fazendo, se rendendo a Deus. O que importa é o que o Guru pensa de você. O que importa é o que o próprio Krishna pensa de você. Então essa é a lição que temos que ter. Temos que nos render a Deus independente dos obstáculos que virão. E virão muitos e muitos obstáculos. Pode se preparar que virão muitos e muitos obstáculos na sua vida devocional. Mas isso é teste de Deus. Deus vai nos testar para saber se você realmente quer servi-lo ou não. Se você está interessado em servi-lo ou não. Não vai ser fácil o caminho. O caminho material não é fácil, porque o caminho transcendental ia ser fácil. Você ir para um lugar eterno, onde tem felicidade o tempo todo, e você é consciente, você tem a plena consciência. Como vai ser fácil você ir para um local desse? Para você ficar aqui no mundo material, com uma casa razoável, com um carro razoável, ter uma roupa razoável, comer um alimento razoável, você tem que batalhar muito, muito sacrifício, muito suor por trás disso. Como que para ir para um lugar eterno, onde você será feliz o tempo todo, pode ser fácil? Não pode ser fácil, é difícil sim, mas não há nada superior a isso. Temos que compreender dessa forma. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Por enquanto não tiveram comentários nem perguntas, mas pode fazer enquanto nós vamos cantar a canção, o último mantra, Hari Harai, Nama Sankirtan. Cantem juntos. A religião da era que estamos hoje é nos rendermos a Mahaprabhu através do canto congregacional dos santos nomes. Então cantem juntos. Nama Sankirtan Hari Harai. Vamos lá então. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Rupa Govinda Rakshi Madhusudana. Gopala Govinda Rakshi Madhusudana. Giridhari Gopinath Tadanoha. Giridhari Gopinatha Madanamohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana
Shri Gopala Kadasa Gunata Ikai Gosai Kori Charana Banda Rahamute Vijnana Sadishta Pura Ikai Gosai Jaramuni Tarada Kansabara Pada Dinu Mora Panchagra Tandera Charana Sri Mata Sanevas Jane Janan Morare Abilas Ikai Gosai Jabe Braje Koilabas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasa Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pale Majai Rama Shri Guru Vaishnava Pale Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hoje à noite não esqueçam, hoje é sábado e de sábado o programa é 1 hora mais cedo, de sábado e domingo o programa começa às 18 horas. Então à noite vamos ler, continuar a leitura das aulas de Srilacharya Maharaj. Às 19 horas será a leitura, às 18 horas começa o programa. Então vamos ver quem está conosco aqui, participando. Temos aqui o Ronald e Cláudio conosco, assistindo. Temos aqui também Rita Chiapeta conosco, a Natasha Lima conosco também, Kaman Ghosh Prabhu, Malini Devidasi e o Ivo Júnior. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam, e à noite nos encontraremos novamente às 18 horas na transmissão da noite. Dandavat Pranam.